Boa noite, irmãos. Hoje é quinta-feira. Nós já demos início a uma nova série de devocionais semanais, na segunda, tratando do livro dos Salmos. Então, Salmo 1 e mais algumas informações introdutórias para o livro dos Salmos, nós já apresentamos na segunda-feira. E hoje, quinta-feira, nós damos continuidade a partir do Salmo 2 e pretendemos fazer isso sequencialmente até o encerramento dessa quarentena. Peço que você abra então em Salmo 2 e nós faremos a leitura à medida que nós formos expondo esse salmo. Deixa aberta a sua Bíblia e antes disso eu gostaria de trazer umas informações adicionais sobre esse salmo. A primeira informação é a autoria desse salmo. Na sua Bíblia, bem provavelmente, se você olhar agora, você não vai encontrar nenhuma identificação de quem é o salmista que escreveu esse salmo. Mas nós temos na Bíblia, sim, esclarecido quem foi que escreveu esse salmo. E nós podemos encontrar essa informação em Atos, capítulo 4, versículo 25 e no versículo 26. Vamos lá? Atos 4, 25 e 26. E encontramos ali, então, escrito o seguinte. Eu vou ler a partir do versículo 24. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o Deus que fizeste o céu e a terra, e o mar, e tudo o que neles há. Que disseste pela boca de Davi, teu servo: Por que bramaram os gentios e os povos pensaram coisas vãs? Levantaram-se os reis da terra, e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Então, quando nós olhamos o versículo 25 e 26, nós vemos que é uma citação direta do Salmo 2. E no versículo 25, o início já nos é dito que Deus falou pela boca de Davi, servo do Senhor, aquilo que consta no Salmo 2. Então, nós sabemos que o Salmo 2 é inspirado por Deus, partiu do coração de Deus e foi escrito então pelo servo do Senhor, o rei Davi. Outra informação adicional que nós encontramos também no livro de Atos com relação a esse salmo é de que ele já era o Salmo 2 desde aquela época, ou bem provavelmente antes dessa época. Então, quando nós olhamos para Atos capítulo 13, Atos 13, versículo 33, encontramos: Como também está escrito no Salmo 2, Meu filho és tu, hoje te gerei. Ou seja, é uma citação novamente do Salmo 2, e aqui no 33 diz que ele é o Salmo 2. Então, essa é a organização, em que ponto em que esse salmo se encontrava. Ele vinha logo após do salmo de introdução, logo após o Salmo 1. Tendo dito isso, e também vendo que a identificação no capítulo 4 desse salmo, a citação desse salmo no capítulo 4, é uma referência direta ao Senhor Jesus Cristo, nós podemos afirmar que o Salmo 2 é um salmo messiânico. Ele foi utilizado pelos apóstolos como um salmo que indicava a pessoa do Senhor Jesus. Então, quando nós lemos o Salmo 2, nós não devemos pensar no reinado de Davi, mas devemos pensar muito além do reinado de Davi. Devemos pensar no reinado de Jesus Cristo. Então, quem reina no Salmo 2? Quem reina no Salmo 2 é Jesus. Quem Deus declara, proclama, decreta que é o rei que governa toda a terra é Jesus Cristo. Então, ali é um salmo messiânico. Então, informações básicas: Salmo 2 é Salmo 2 e sempre teve arranjado dessa forma dentro do livro dos Salmos. O Salmo 2 foi escrito por Davi, o Salmo 2 tem um caráter messiânico e ele foi utilizado dessa forma no Novo Testamento. Tendo dito isso, nós precisamos então dividir esse salmo em 4 grandes ou 4 maiores divisões. Essas 4 divisões, vou dizer para vocês agora de que versículo é cada uma delas, mas elas se tornam muito evidentes. Basta você ler com um pouquinho de atenção e você vai ver que são 4 assuntos que se interligam, mas que têm ênfases particulares em cada uma delas dentro desse assunto maior, que é o reinado do Senhor Jesus Cristo e a rebelião
das outras ou das nações, dos povos da terra. A primeira divisão vai do versículo 1 ao versículo 3, e nós encontramos ali então essas nações se ajuntando e se amotinando contra o Senhor. Depois uma segunda divisão vai do versículo 4 ao versículo 6, e é retratado, o salmista retrata Deus vendo com ironia aquilo ali. Quer dizer, como é que esses povos que foram criados por mim estão se amotinando e achando que podem ter um poder maior do que o meu? Na terceira divisão, do versículo 7 ao versículo 9, aí já é dito pelo próprio Senhor que rei na terra, que governa na terra, é Jesus. É aquele que ele nomeia, não é aquele que homens fazem com que levantem entre eles. E por último, Deus dá uma demonstração de misericórdia, convidando então aquelas nações a se submeterem ao reinado do Senhor Jesus. O que me chama a atenção nessa primeira divisão, do versículo 1 ao versículo 3, é que essas nações se acham fortes. E nós enxergamos isso no nosso dia a dia. Muitas nações no nosso tempo também se achavam poderosas até alguns dias atrás, e agora estão ruindo. Então a gente vê nações fortíssimas como os Estados Unidos, fortíssimas aos nossos olhos humanos, como os Estados Unidos, em que a taxa de desemprego que foi retirada por 10 anos agora foi zerada, ou seja, voltou de novo a se aumentar o desemprego. Uma nação fortíssima, com poder, com forças armadas poderosíssimas, riquíssima, e que está sofrendo demais com um pequeno vírus e não tem como controlá-lo. Então veja que esse vírus pode ser encerrado por Deus assim, mas nós, seres humanos, não temos poder sobre ele. E apenas com um vírus desse, nações estão sendo destruídas. A China, com todo o seu poder, não teve o que fazer. Outras nações também ao redor do mundo. Então, qualquer povo, qualquer nação, qualquer governo humano tem que enxergar que é muito, muito frágil. É um vaso de barro, é uma vasilha extremamente fraca. Mesmo assim, essas nações se juntam, acham que são poderosas, acham que dominam o mundo, acham que podem dominar o mundo e que podem desprezar a soberania de Deus. Isso não é apenas irônico para nós, mas é irônico para Deus também. E quando nós olhamos no versículo 4 ao versículo 6, nós vemos que essa supremacia de Deus é tão grande que ele olha para essas nações e dá risada, né? Porque quem eles pensam que são? Né? Quem eles acham que são? Onde eles acham que podem chegar? A gente lembra da Torre de Babel, né? Eles achavam que poderiam ser muito poderosos, e a gente sabe o que aconteceu. A gente olha para a rebelião quanto ao Senhor Jesus Cristo, terreno como Messias, e o crucificaram. Se ajuntaram contra o Filho de Deus, se ajuntaram contra o Messias. Nós sabemos que no Armagedon também várias nações se voltarão contra o governo de Deus, contra a nação de Israel. E nós olhamos para tudo isso e vemos que quantas vezes essas nações se endurecem, se ajuntam contra o Senhor. Mas o que o Senhor faz? Versículo 4 ao versículo 6, o Senhor dá risada. Porque as nações são tão fracas, tão fracas, tão fracas, que não podem fazer frente alguma ao nosso Deus. No terceiro ponto, nós encontramos o Senhor, diante dessa insistência dessas nações em quererem ser poderosas, o Senhor dizendo o seguinte: eu já proclamei, eu já decretei quem é o rei. Ele apenas ainda não assumiu o trono na terra, mas eu já decretei, já está dito quem é. E esse rei é o Senhor Jesus Cristo. A gente lembra da história de Saul e de Davi. Quando Deus ungiu Davi por meio do profeta, Davi seria o rei de Israel. Não adiantava Saul fazer mais nada. Não adiantava Saul insistir. Só não havia ainda chegado o tempo. Mas no tempo devido, programado por Deus, Davi assumiria o trono de Israel. E seria um excelente rei, porque Deus estaria com ele. Da mesma forma, Jesus ainda não chegou o tempo. Mas no tempo em que Jesus tiver de reinar aqui na terra, presencialmente, chegará. E não há o que se fazer. Então o tempo que está passando agora, na verdade é um tempo da longanimidade de Deus. Nada mais do que isso. E falando dessa longanimidade, a gente entra então no versículo 10 ao versículo 12 do Salmo,
E nós encontramos, do versículo 10 ao versículo 12, um convite do Senhor, por meio do salmista, para que eles sejam, esses reis, esses governantes, sejam prudentes. Então veja o versículo 10. Agora, pois, ó reis, sede prudentes. O que mais? Deixai-vos instruir, juízes da terra. E façam o quê? Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos com tremor. Ou seja, se submetam ao reinado do Senhor Jesus. Desde já, desde agora. Versículo 12. Beijai o filho, tratai como deve ser tratado, se submeter a ele, para que não se ire e pereçais no caminho, quando em breve se acender a sua ira. Bem-aventurado todos aqueles que nele confiam. Irmãos, Jesus veio como servo sofredor na terra. Veio como Salvador. Veio com o interesse de trazer salvação à humanidade. E aqui ele sofreu, aqui ele foi escarnecido, aqui ele foi torturado, aqui ele foi acusado falsamente, aqui ele foi crucificado, aqui ele foi morto, mas aqui ele ressuscitou. E hoje está à destra do Pai, aguardando o momento exato em que ele virá à terra e governará sobre todos os povos. Quando Jesus fizer isso, ele já não virá mais como um servo sofredor, mas virá como juiz e rei. E ai das nações que ainda se mantiverem duras diante dele e não se submeterem ao Senhor. Elas serão esmigalhadas como um vaso de barro, vasilhas frágeis. Os nossos governos são vasilhas frágeis. Se os nossos governos terrenos são vasilhas frágeis diante do Senhor, quanto mais cada um de nós. Portanto, agora é tempo de cada um de nós que somos cristãos proclamarmos, assim como o salmista proclamou, aos reis da terra e a todos aqueles que se endurecem diante do Senhor, que é tempo da longanimidade de Deus. Portanto, se rendam, se submetam ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, porque ele já foi proclamado rei. Ele já foi decretado pelo Senhor como aquele que governará sobre toda a terra. Que Deus abençoe, uma ótima noite e até segunda-feira com o Salmo 3.